Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, esse é o Anime Sem Censura mais uma vez para poder falar de Promised Neverland, ou o anime de pega-pega. Esse episódio foi uma grande explicação, do episódio passado, uma grande contextualização das mudanças que ocorreram, com a nova informação de que o Ray é de fato o agente duplo aí. E a gente recebeu algumas informações de que na verdade ele não é necessariamente um espião, mas que tudo fazia parte do plano dele de fuga, e que ele precisa do Norman e da Emma, por isso que ele fez com que eles dois descobrissem de tudo, Então era todo um grande plano do Ray para que ele pudesse de fato fugir, e para ele fugir ele precisa do Norman e da Emma. Basicamente foram essas informações que a gente teve nesse novo episódio. Queria chamar a atenção para algumas coisas desse episódio. A primeira é com relação à direção. Diferente dos outros episódios, eu não fiquei muito satisfeito com a direção deste episódio. Eu acho que as tentativas que eles fizeram, principalmente na cena que o Ray falando sobre como ele agora é uma carta na manga pro Norman, essa cena me pareceu um pouco deslocada, um pouco sem timing para te dar o peso necessário. Eu achei que nesse episódio específico eles colocaram muito o barulho do relógio em situações que não fazia muito sentido ter o fundo ali de relógio, Porque a questão da musiquinha, do fundo do tom de fundo ali, digamos assim, ser um relógio é para dar a sensação de que as coisas tem que acelerar porque o tempo está contado, Que é o que acontece na última cena, por exemplo. Na última cena a gente tem o barulhinho ali de relógio na hora que o Dom e a Gilda estão no escritório da Isabela. Então a gente tem nesse momento um momento que dá para usar esse som de relógio. Mas os outros, e usou bastante, então não me pareceu que foi muito pensado assim esse episódio na questão da direção. E tanto não parece que foi, porque diferente dos outros episódios, onde a gente tem uma movimentação constante de enquadramento, nesse episódio eu não senti isso. Eu senti que foi tudo muito padrão, foi tudo muito estático, tudo muito como se tivesse uma câmera parada aqui gravando as coisas. Então os diálogos que foram expositivos e completamente necessários, porque a gente precisa ter acesso a essas novas informações, A conversa dos dois faz muito sentido, a conversa dos dois é muito boa, o diálogo é realmente necessário e é uma conversa de verdade, Não é uma conversa de eu vou explicar pra você e você vai aceitar e depois você me explica alguma coisa. Não, é o Norman confrontando o Ray, tentando entender, chegando a uma conclusão lógica do porquê da situação. O próprio Ray contando coisas que ele acha que o Norman agora pode saber, que ele precisa saber. É um grande diálogo, é uma grande conversa, mas é uma conversa necessária, uma conversa muito boa do ponto de vista narrativo, E a gente tem o Ray falando que ele sabe de tudo, que acontece ali no orfanato desde sempre, desde muito tempo. E aí eu me lembro acho que a primeira cena, uma das primeiras cenas do anime como um todo, deles na frente ali do portão, e o Ray já mostrava que sabia alguma coisa. Então a gente tem desde o início ele demonstrando que sabe de muita coisa, e agora a gente tem isso reforçado, pelas próprias palavras dele. E aí tem uma frasezinha que eu acho interessante pegar pra gente pensar, O Ray fala mais ou menos o que ele considera o plano ideal, Ele considera o plano ideal manipular as pessoas sem contar nada e abandonar na última hora. Ele cita isso, que o ideal seria o Norman manipular o próprio Ray e abandonar o Ray na última hora porque ele é o traidor. E ele considera esse o plano ideal. Eu fico imaginando se isso é o que estava passando na cabeça dele, como o plano ideal dele, porque se ele enxerga isso como um plano ideal do Norman, por que não seria o plano ideal dele, Acho interessante a gente pensar sobre isso. Daí o Ray vai contando as coisas, ele vai falando como ele é valioso, pro plano, como ele pensou em tudo, como ele planejou tudo, como ele manipulou tudo. E aí o Ray pede que o Norman engane a Emma, porque na visão do Ray não tem como fugir dali com todo mundo. Então ele fala pro Norman que se ele quiser o Ray como aliado, que ele deveria mentir pra Emma. Então a gente tem uma situação onde o Ray tá querendo que o Norman minta pra Emma e que o Norman perca um pouco de credibilidade como líder, entendeu? Porque na conversa do Ray com a Emma e com o Norman ali na floresta, o Ray paga de santinho, o Ray paga de não, Emma, a gente vai salvar todo mundo. Sendo que há um tempo atrás ele pediu pro Norman mentir pra Emma, Então o único evento que eu vejo isso ocorrendo no futuro é literalmente a Emma descreditar o Norman, porque o Norman
mentiu pra ela e o Ray sair numa boa dessa, né? Mas eu não acho que isso seja uma coisa muito relevante assim. Não sei se o autor pensou isso lá na frente ou não. Isso é mais uma hipótese da situação pelo comportamento do Ray, né? E depois dessa conversa toda, que foi a boa parte do episódio, né? O Ray sai com um ar triunfante do quarto. E o Norman fica com um ar de preocupado. Só que isso se inverte. A cena vai passando, o Norman vai ficando pensativo e depois sorri. E o Ray sai, anda, fica pensativo e depois fica puto. O que dá a entender nessa cena é o Norman no primeiro momento pensou que ele estava numa sinuca de bico ali, que ele estava numa situação complicada. E aí pensou, repensou e chegou à conclusão que agora ele é que tem as cartas de fato na mão. E o inverso com o Ray, né? O Ray achou que estava saindo por cima, quando na verdade ele está agora sob controle do Norman. Aí a gente tem a gente tem as duas cenas justamente para a gente contrapor, né? Para a gente fazer essa comparação, que é o próprio Ray ficando puto e o Norman ficando feliz ou pelo menos estimulado pelo que ele pensou, entendeu? E aí a gente entra naquele negócio da direção de novo na hora da cena da Emma falando com o Ray e tudo. Pra mim esse episódio foi um pouco de descanso da direção, porque a gente não tem muita criatividade na hora de enquadramento, né? E a gente tem as cenas das caretas, né? A gente tem algumas caretas nesse episódio e elas todas vêm muito sem preparo ou sem o peso necessário. Eu só estou vendo caretas, eu não estou vendo muita emoção ali, tá entendendo? A cena do Ray e a cena da Emma fazendo as caretas não teve tanta emoção pra mim, no meu ponto de vista não teve tanto impacto, porque elas vieram muito sem contexto. O Ray está falando normal, aí ele fala: olha como eu sou uma carta importante na sua manga. E a Emma tá falando normal, de repente ela segura a mão do Ray e fala: não faça mais isso. Então é meio que não tem uma sequência de emoções pra gente perceber que ela está ficando chateada ou puta. A mudança de emoções nesse episódio ela foi muito 880. O cara tá tranquilo, de repente ele tá felizaço, de repente ele tá com a mão na cara. Não sei se isso é mais parte da montagem do episódio ou se isso foi da direção de fato. Mas eu achei que foi um pouco... Essas situações acabaram sendo um pouco forçadas, né? Elas acabaram sendo um pouco sem o peso necessário, sem a preparação necessária, né? A gente não teve nenhuma dessas duas situações um gradiente de emoção para chegar nessa cena com essas feições tão impactantes, né? A gente não teve um gradiente para que essas cenas ficassem de fato impactantes, né? Que a gente realmente entendesse o significado do olhar Ed, do olhar sombrio da Emma com relação ao Ray, ou do olhar impactante do Ray com relação ao Norman ao falar aquilo que ele falou. Então eu achei a direção e a montagem desse episódio bem mediana para baixa. Comparando aos outros episódios, foi baixa, por esses motivos que eu falei, né? A gente não teve as nuances necessárias para que os momentos importantes fossem de fato considerados importantes. Esse é o meu ponto de vista. Então a gente teve um lado bem positivo, que foi o desenvolvimento e as explicações, né, da história como um todo. Não aconteceu tanta coisa nesse episódio, mas a gente ficou com muita coisa clara e que prepara a gente para ações de fato, né? Então a gente teve muito plano, muita gente planejando coisa para fazer ações, né? E aí chega no final do episódio, que é justamente uma ação, que é uma consequência de tudo que foi falado nesse episódio, que é o Dom tomando alguma atitude, né? O Dom tomando alguma atitude com relação a descobrir quem é de fato a Isabela. E eles entram lá no escritório da Isabela, aí tem um sonzinho de relógio, aí acaba o episódio com a maçaneta lá abrindo, né, com a porta fazendo barulho, como se fosse alguém entrar ali. Foi um ótimo chamariz pro próximo episódio, né? E eles sabem que eles precisavam fazer um chamariz pro próximo episódio devido à quantidade de informação, quantidade de conversa que a gente teve nesse episódio, quantidade de momentos parados, né? A gente não teve ação de fato nesse episódio, a não ser nesse final, onde teve uma tensão um pouco maior, né? Mas durante todo o episódio a gente não teve nuances, a gente não teve nenhum tipo de variação, né? Entre as emoções de fato, né? Mesmo na hora da descoberta do Ray, na hora das conversas, o que o Norman estava ouvindo e o que ele estava
entendendo, mesmo nessas horas que eles tiveram algumas expressões interessantes, eu acho que ainda foi muito abaixo do que poderia ser, porque a música não acompanhou e o clima do ambiente ali também não acompanhou. Do meu ponto de vista, vocês podem discordar. Os comentários estão aí para você discordar, para você ver se o que eu falei tem sentido. Se não tiver sentido, você comenta aqui embaixo. Se tiver sentido, você também comenta aqui embaixo, me elogia, porque eu gosto de elogios. Eu acho o elogio legal, então, por favor, elogia se quiser. Sempre avisando que eu deixo aqui embaixo os links da Amazon para os produtos do anime que eu tô falando. Então, no caso, é o mangá de Promised Neverland, que vocês podem comprar e eu vou estar ganhando uma comissãozinha em cima disso. Se vocês comprarem, se vocês não comprarem, eu não vou ganhar nada. Vai me ajudar, porque é legal ganhar dinheiro. Eu tô aqui também para isso, né? Não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho quando for se inscrever, compartilhar este vídeo onde você quiser. Tem o meu Twitter também, que tá aqui embaixo na descrição. E é isso, galera. Muito obrigado por tudo. Chegamos aí a 700 inscritos. Do vídeo de Dororo pra cá foram 150 ou 160 inscritos, então é o recorde do canal. Muito obrigado por isso. Muito obrigado por estarem confiando em mim, a sua inscrição. Agradeço demais por isso. É isso, galera. Valeu, falou!